Bem, para a gente estudar o nosso tema de hoje, eu quero só alguns questionamentos. Você já reparou como pessoas de uma mesma família compartilham algumas características semelhantes? As características hereditárias são transmitidas de geração a geração, estabelecendo relações entre os ancestrais e descendentes. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje tem como tema genética, que é a especialidade da biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos e a forma como estes transmitem as características biológicas. Griffin, de geração para geração. Vamos entender o que é genética ponto a ponto. Para entender, novamente, nós temos que lembrar aonde é que fica esse material genético que a gente chama. Ele se localiza dentro do núcleo celular. O núcleo da célula é uma estrutura na qual a maior parte desse material genético está armazenado. Então, dentro do núcleo possui uma membrana celular, o nucleócio, o núcleo em si e a membrana nuclear. Preste atenção. O próprio núcleo tem sua própria membrana. Dentro desse nucleóide é onde acontece o quê? Onde tem o quê? O DNA, o material genético. Então, fiquem atentos, porque o material genético é onde contém essas instruções que comandam as atividades da célula e, consequentemente, mais tarde, do organismo. Então, se a célula ela é comandada por esse material genético, quando a célula se multiplica e transforma-se em um organismo, organizado, essas células se organizadas, células eucarióticas, esse material ele está armazenado dentro desse núcleo, né? Então, esse núcleo, ele é muito importante porque ele guarda, organiza e separa essas partes bem diferenciadas, chamada material genético. O material genético é o portador das informações que determinam as características hereditárias e o funcionamento dos organismos. No núcleo, o material genético está associado a proteínas. Proteínas? Sim. O material genético dos seres vivos que a gente conhece é o DNA, certo? Esse DNA, ele tem um nome chamado ácido desoxirribonucleico, que é a molécula, né? É uma molécula onde tem as informações hereditárias. Então, cada partezinha que aqui na figura está colorida é uma característica que você vem trazendo de geração para geração, né? Estão relacionadas a todas as manifestações. Tudo que você tem no seu corpo, ela é transmitida por esse material genético. Então, ele produz todas as proteínas do seu organismo. Então, cada partezinha do seu corpo é formada a partir desse DNA. E são 4 as proteínas que formam o DNA. A adenina, a timina, a citosina e a guanina. São 4 proteínas que formam a estrutura do DNA. Veja que elas estão organizadas. Cada organização dessa, por exemplo, que está colorida na figura, a timina e a adenina, ela fornece as informações para uma parte do seu corpo. Então, quando uma pessoa vai fazer um teste de DNA, o DNA é justamente essa sequência de proteínas que seu organismo tem. Como é que a pessoa vai saber como é que uma pessoa que está investigando um crime, por exemplo, vai saber que aquele pinguinho de sangue é de humano? Porque a sequência de DNA humano é uma. De cada ser vivo tem uma forma diferente. Então, a genética, ela estuda todos esses detalhes, né? Já cada molécula de DNA, como nós já falamos, contém milhares de regiões que servem de molde e codificação para uma célula de RNA. A molécula de DNA ela é formada por 2 fitas, enquanto a do RNA, que é o ácido ribonucleico, é uma molécula de cadeia única. Então, é como se fosse uma cadeia só, não é aquelas duas, uma sobreposta à outra, formada por nucleotídeos.
Cada nucleotídeo de RNA é constituído de um açúcar, ribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Qual é a diferença do DNA para o RNA? O RNA, ela é uma estrutura, no caso aí, diferenciada, organizada de maneira diferente. Ela tem uma característica diferenciada, que é a uracila, certo? Mas ela não contém essas informações todas propriamente ditas, como nós já tivemos anteriormente, como o DNA nos propõe. Cada molécula possui de DNA possui milhares de regiões que servem de moldes para a codificação de uma molécula de RNA. Em sua maioria, né, orientará a produção de uma proteína. Então, uma fitinha RNA, as duas fitinhas juntas, DNA. Então, essas regiões codificadas, cada regiãozinha que faz a curva é chamada de gene. Então, nós somos uma molécula de DNA formada por genes. Os genes são essas regiões que codificam quem nós somos e o que nós somos e o que nós vamos propagar para as nossas gerações, certo? Então, o gene é o quê? São essas regiõezinhas que nós vamos passar para nossos descendentes, do que nós somos para os nossos descendentes, o que nós herdamos dos nossos antepassados, certo? Então, essa estrutura é chamada de gene. E esse gene, né, tem uma diferenciação. Cada gene tem uma diferenciação celular, ou seja, cada parte do DNA, cada região conhecida como gene, ela é formada, como nós somos um organismo pluricelular, ela origina uma célula diferente. Então, quando a gente está lá se formando dentro do útero da mãe da gente, nós já somos uma célula. Metade com 50% herdado do pai, 50% herdado da mãe. Como assim, Fernanda? Sim, porque a única célula que contém DNA único são a célula feminina e a célula masculina. A célula masculina, que vem a ser a do pai, que é o espermatozoide, ele possui só o DNA do pai, claro que dos seus antepassados. E a célula feminina, que é, no caso, o óvulo, contém só o DNA da mãe. Quando essas duas células se juntam, formam o que a gente chama de ovo ou zigoto. Então, é um novo ser com características, com genes e DNA próprio. De quem? 50% do pai, 50% da mãe. Certo? Então, o zigoto, por isso que as informações genéticas são as mesmas de todas as células do corpo. Então, por isso que o DNA é igual, tanto faz do cabelo, como da saliva, como da pele. São todas iguais, por quê? Porque são formadas a partir de uma. Uma onde? Que estava lá no útero e se multiplicou. Então, essa diferenciação celular é o que faz acontecer para que a gente tenha partes diferenciadas do nosso corpo, né? Em muitos organismos, como o nosso, nós temos diferentes tipos de células, porém, todas foram geradas a partir de um único DNA. É por isso que nós temos o DNA próprio, único, que nenhum outro ser tem. No caso, eu tenho o meu próprio DNA, os meus filhos têm o DNA dele, você tem o seu próprio DNA, porque nós somos formados a partir de outros seres. 50% do pai, 50% da mãe. Porém, nós carregamos os genes de todos os nossos antepassados, certo? E essa célula, apesar de ser diferente, a célula da pele, a célula do cabelo, a célula do dente, a célula do osso, serem todas diferentes, mas elas foram formadas a partir de um DNA. 50% do pai, 50% da mãe. Então, nós somos formados por genes. Esses genes formam o que nós chamamos de DNA. Formam o que nós somos. Uma sequência de DNA.